Pessoal, boa tarde. Lucas Lourenço aqui, sócio do FQ Advogados. Tive uma ideia aqui que todo estagiário, todo advogado que entra no escritório, eu acabo passando aqui nossas principais ações. Então eu resolvi gravar esse vídeo para não precisar toda vez que alguém entra, sentar com a pessoa e passar isso aqui. Então eu vou gravar sobre ação de despejo, outro vídeo sobre ação renovatória, sobre prestação de contas e sobre execução. Vou passar aqui todas as ações, os pontos mais importantes. E aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no meu e-mail, me mandar WhatsApp, alguma coisa. Então vamos começar aqui com a ação de despejo. A primeira coisa, a ação de despejo aqui no FKI, o mais importante é a gente conseguir fazer com que ela seja rápida. Então, fazer uma ação de despejo é muito fácil, é muito simples. Então, o nosso diferencial aqui para o cliente é que essa ação de despejo corra, se tiver liminar, em até 4 meses, o ideal seria 3, e sem liminar ali numa média de 9 meses. É claro que tem uma ação ou outra que enrola mais, que tem algum problema, que tem um efeito suspensivo, que o lojista purga a mora parcialmente, e aí o juiz dá tempo dele complementar, essas coisas acontecem. Mas na média, no final do ano, se a gente conseguir ali fazer 9 meses a ação de despejo sem liminar e 3 meses a ação de despejo com liminar, tá muito bom. 4 meses ali, dependendo do tribunal, também tá bom, né? Que a gente sabe que tem tribunais mais lentos e outros mais rápidos. A outra coisa importante na ação de despejo, até para essa agilidade acontecer, é que a gente precisa estar sempre peticionando, não esperar ser intimado. Então, você entrou com o inicial de despejo, vai despachar. Consegue o CITSE, digamos que não tem liminar. Consegue ele certificar as custas, mandar para o juiz dar o CITSE. Vai lá para pedir para expedir o mandado de citação. Depois vê quem é o oficial de justiça, pede para o oficial de justiça priorizar. O mandado foi juntado aos autos, conta o prazo de contestação para já fazer a réplica no dia seguinte. E aí a gente não vai perdendo tempo sendo intimado para fazer as coisas. É claro que o processo demora mais parado do que andando, né? Entre uma ação e outra fica ali parado no judiciário. Porém, a gente tem que tentar o máximo possível agilizar isso e nunca ser intimado para fazer nada. A gente já tem que se antecipando. A nossa réplica, principalmente se for despejo por denúncia vazia ou falta de pagamento, já provavelmente ele vai ser pedindo já um julgamento antecipado, pedindo a sentença. Então a gente vai ter um processo que idealmente vai ter inicial, contestação, réplica e sentença. É um processo bem rápido. E aí eu vou passando aqui ponto a ponto para cada ação de despejo. Bem, eu coloquei aqui o conceito da ação de despejo, o enquadramento jurídico, e aqui a gente já tem a primeira... Eu coloquei aqui o que difere do processo civil normal. Então aqui a primeira coisa é o valor da causa. Cuidado para não confundir o valor da causa no despejo com o valor da dívida, porque não é. O valor é de 12 vezes o valor do aluguel. E também cuidado para não multiplicar o boleto do lojista por 12, porque ali no boleto a gente tem condomínio, FPP, a gente tem às vezes luz, água, e aí o boleto às vezes do lojista é 30 mil, mas o aluguel de fato é 10 mil. Então nesse caso seria 120 mil o valor da causa, que é 12 vezes. Aí já é a primeira coisa para você se atentar. Aqui eu coloquei os documentos necessários. O que é bom prestar atenção? Se for um despejo por falta de pagamento, é bom ter, além da planilha de débitos, que é essencial, o último boleto. Por que o último boleto? Para a gente provar que o valor da causa está certo. Então você pega o último boleto do lojista, vai ter ali o valor do aluguel e você vai mostrar que está multiplicando por 12 certinho. Bem, hipóteses. Se vocês forem olhar na lei, tem várias hipóteses de despejo. Porém, eu botei aqui as 3 que a gente mais utiliza. Falta de pagamento, que deve ser aí 80% dos nossos casos. Denúncia vazia, que deve ser 19%. E infração legal contratual, que deve ser 1% dos despejos que a gente entra. A infração legal contratual a gente evita. Se tiver a falta de pagamento, que não deixa de ser uma infração contratual, mas ela é específica na lei, ou se for denúncia vazia, a gente dá preferência. Por quê? Primeiro que tem hipótese na falta de pagamento que tem liminar, a gente já vai falar disso. Na denúncia vazia sempre tem liminar, então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que na falta de pagamento e da denúncia vazia, dificilmente você vai ter dilação probatória. Quanto na infração legal ou contratual, o lojista vai alegar que ele não está infringindo, talvez a gente tenha que fazer uma perícia, talvez precise ouvir testemunha, então é uma ação mais complicada. Então dê sempre preferência para, se você quer mesmo tirar o lojista, a preferência seria denúncia vazia, se não, uma falta de pagamento, e por último, ele está pagando e ele está com um contrato por prazo determinado, infração legal ou contratual. No caso, o lojista não está cumprindo aí com o contrato dele ou está desrespeitando a lei. Bem, começando aqui falando sobre falta de pagamento. Qual é a coisa mais importante nas ações de despejo para você não errar? A gente aqui tem modelo, então você não vai errar para escrever a ação. O importante é você pegar o modelo certo. E o que é o modelo certo? É o modelo se é com liminar ou sem liminar.
Primeiro, vale a pena dizer aqui que o STJ, já desde o CPC de 73, isso não mudou, entende que o rol de liminares na lei de locações não é taxativo. Ou seja, você poderia ir lá para o 300 do CPC e pedir uma liminar genérica, dizendo que tem risco, né, o periculum in mora e a probabilidade do direito. Na nossa experiência aqui no escritório, a gente vê que dificilmente a gente consegue essa liminar. Às vezes até consegue em primeiro grau, mas ela é cassada em segundo, essa liminar fora das hipóteses. Então deixa essa liminar genérica, que a gente chama de CPC, para um caso que não esteja na lei, mas que de fato tem uma urgência. É uma infração contratual com o lojista que tem lá alguma coisa que possa gerar incêndio, por exemplo. Aí você vai pedir uma liminar. Mas em regra, segue o que está na lei. A lei de locações, no artigo 59, parágrafo 1º, traz as hipóteses de liminar. Quando for falta de pagamento, qual é a hipótese que tem liminar? Quando o contrato não tiver garantia. Nos shoppings aqui do escritório, a maioria das garantias são fiadores. Então, se o contrato não tem fiador, vai ter liminar. Isso é importante saber. Se tiver uma caução, alguma outra garantia, não tem direito a liminar, mas eu já trabalho com o shopping há muito tempo e é bem raro o shopping aceitar caução ou aceitar título de capitalização ou outro tipo de garantia, tá? Então tá, eu botei ali que quais são as garantias que tem no artigo 37 da Lei de Locações. Calção, fiança, seguro, fiança, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Se não tiver nenhuma dessas garantias, você tem direito a liminar. E aí como é que funciona? Você vai pedir a liminar e para o juiz conceder essa liminar, você precisa depositar uma calção. Essa calção é no valor de 3 aluguéis. Ela pode ser tanto em dinheiro quanto em qualquer outro bem. Muita gente tem utilizado pedir para o juiz calcionar o próprio crédito. Então eu entro com uma ação por falta de pagamento e digo, olha, ele já me deve o valor equivalente a 10 aluguéis. Como eu tenho que calcionar 3 aluguéis, eu vou dar aqui meu crédito como garantia. O problema disso eu sempre falo para o cliente, se você quiser agilizar seu despejo, não tente fazer isso. Por quê? E eu também entendo que o juiz está certo. Muitas vezes o juiz vai indeferir dizendo o seguinte, olha, a caução é uma garantia para o locatário que vai ser despejado liminarmente para caso ele depois mostre que ele tem razão. O que seria que ele ter razão numa falta de pagamento? Ele não ter débito. Então a gente está alegando que ele tem débito e ele poderia provar que não tem. Então como é que eu vou dar um crédito em garantia se sequer a gente sabe se esse crédito existe, né? Então o certo deposita a caução, 3 aluguéis, e aí o juiz vai deferir essa liminar. Eu botei ali uma observação para garantia irrisória. O que tem acontecido também na jurisprudência? Tem casos que a garantia é muito pequena em relação ao débito. Então a jurisprudência entende que nesse caso você poderia considerar sem garantia e também dar a liminar. Já é uma tese que não é unânime, porém você pode conseguir em determinado despejo. Imagina, tem uma calção de 3 aluguéis e o lojista deve 12. Você fala, olha, juiz, nesse caso eu quero a liminar porque essa garantia aí já se esvaiu. Vai ser muito pequena em relação ao débito. Botei aqui algumas observações sobre o despejo por falta de pagamento. A emenda da mora. A emenda da mora é um direito potestativo que a lei dá para que o lojista evite o despejo. Então, se no prazo de 15 dias depois citado, o lojista depositar o que ele deve, os encargos, as custas e os honorários advocatícios, ele vai evitar essa rescisão contratual. Ele vai evitar o despejo, não tem nada que a gente possa fazer, tá? Se ele depositar parcialmente, a lei dá 10 dias para ele complementar, mas se ele depositar tudo certinho, a gente vai perder aquela ação de despejo. Não é perder no sentido processual, é perder no sentido que a gente não vai conseguir despejar. Processualmente, a natureza dessa decisão seria de perda superveniente do objeto por culpa do lojista, né? Porque eu estou entrando com despejo para ele estar inadimplente. Ele pagou tudo, ele deixou de ficar inadimplente, perdeu o objeto à ação. Um detalhe aqui é que o lojista só pode usar essa faculdade uma vez a cada 24 meses. Então, se é um lojista que parou de pagar, você entrou com despejo, ele purgou a mora e ele para de pagar novamente dentro de 24 meses, nesse segundo caso, nessa segunda ação, ele não vai ter direito à purga da mora. É claro que o shopping pode aceitar se quiser, você pode fazer acordo, mas não é um direito dele. Outro detalhe que eu botei aqui do despejo por falta de pagamento é o artigo 66 da Lei de Locações. O que a lei fala? Que se o locatário abandonar o imóvel após o ajuizamento da ação, é possível a emissão na posse pelo locador. Como é que a gente faz aqui? Acontece muito, a gente ajuiza uma ação e o lojista abandonou o imóvel. Se ele abandonou o imóvel, a gente não precisa correr com a ação de despejo. Ele pode nem estar citado. A gente vai pedir a expedição de um mandado de verificação e emissão na posse. O oficial de justiça vai ao shopping, vai verificar que aquela loja está abandonada e vai emitir o shopping na posse. Um detalhe aqui, se for antes da citação, a gente pode mudar o pedido ou causa de pedido dessa ação. O que eu digo geralmente?
Se esse lojista não está pagando, também tem um débito, o que a gente faz aqui? A gente entrou com despejo por falta de pagamento. Ele abandonou a loja. A gente se emitiu na posse. Eu posso modificar pedido ou causa de pedir. Eu vou emendar a sessão totalmente, vou transformar ela logo numa execução de título extrajudicial e tentar aproveitar essas custas. Então é um macete aí para ajudar o cliente. Segundo caso aqui do despejo, denúncia vazia. Bem, denúncia vazia tem sempre liminar, isso é uma coisa boa pra gente. É muito difícil do lojista se defender, porque não tem, é uma coisa muito objetiva, né? O contrato acabou, é basicamente isso. E a gente vai ver que a lei traz duas hipóteses diferentes de denúncia vazia. Primeira coisa, antes de entrar com uma denúncia vazia, sempre tem que procurar se o lojista não ingressou com uma ação renovatória. Porque se esse lojista tiver direito a uma ação renovatória, ele tiver ajuizado, às vezes a gente não foi nem citado. O juiz vai considerar essa ação renovatória prejudicial, ou seja, ela precisa ser julgada primeiro e vai suspender a nossa ação por denúncia vazia. E se a gente perder na renovatória e o lojista conseguir renovar o contrato, a gente também vai perder na denúncia vazia, porque aí a denúncia vazia é justamente falando, olha, o contrato dele acabou e ele vai ter conseguido renovar, então o contrato dele não vai ter acabado. E aí, o que eu falei de duas hipóteses da lei, que tem uma diferença aqui quanto à notificação. A primeira hipótese é a seguinte, a gente tem um contrato por prazo determinado e ele acabou de acabar. Você tem 30 dias, sem notificação, para entrar com a ação de despejo por denúncia vazia com direito de liminar. Aqui a gente sempre diz para notificar pela boa-fé e para não pela princípio da causalidade, para não sofrer com a sucumbência, a gente notifica dando 3 dias, 4 dias, 5 dias para a pessoa sair. Então é o seguinte, o contrato acabou hoje, o shopping te pergunta, o que eu posso fazer? Notifica para ele sair em 3 dias, diz que o contrato acabou, sob pena de a gente entrar com denúncia vazia. Então, nesse caso, o contrato acabou de acabar, ele está num limbo ali de 30 dias que a gente pode entrar com a denúncia vazia. Qual é a segunda hipótese legal? A segunda hipótese legal é quando o contrato está por prazo indeterminado. Então, digamos, o contrato acabou, passou 30 dias sem ninguém falar nada, o contrato é renovado automaticamente, porém por prazo indeterminado. Nesse caso, a gente primeiro tem que denunciar a locação para depois poder entrar com a denúncia vazia. Como é que funciona isso? A gente vai notificar o lojista para sair em 30 dias. Então, olha, você já ficou mais de 30 dias, digamos que ele ficou um ano lá. Ele está um ano depois que o contrato dele acabou, a gente vai notificar ele e dizer, olha, você tem que sair em 30 dias. Nesses 30 dias ele não sai, começa o prazo de 30 dias para a gente entrar com a ação de denúncia vazia com liminar. O entendimento da jurisprudência é, se você deixar passar esses 30 dias, após os 30 dias que ele tinha para sair, você vai ter que notificar de novo, não vai poder entrar com denúncia vazia. Tem uma discussão se você só não perderia o direito a liminar, mas os últimos julgados tem dito que não, na verdade você vai ser improcedente o seu despejo por denúncia vazia. Então, ter na cabeça, preciso notificar ou não? Depende, há quanto tempo esse contrato acabou? Menos de 30 dias, posso entrar com ação direto. Já era um contrato desde sempre por prazo determinado ou acabou tem mais de 30 dias. Vou ter que notificar e nesses 30 dias eu não posso fazer nada esperando ele sair. Não falei aqui nos slides do despejo por infração contratual ou legal, porque pode ser qualquer infração contratual ou qualquer infração legal, desde que seja grave. Então não tem como eu fazer aqui um resumo para você, vai ser caso a caso mesmo, porém você vai alegar que a lei deixa você despejar ali pelo artigo 9º por infração legal ou contratual, e você vai listar qual foi a infração do lojista e preferencialmente já tendo uma prova pré-constituída, ali talvez uma ata notarial do cartório, alguma coisa. Tá? E aqui eu botei nossas metas, que o despejo com liminar é de 4 meses e o despejo sem liminar é de 9 meses. Tem um detalhe importante, que não está aqui, mas é muito importante a gente citar, eu até depois vou acrescentar, que as ações da lei de locações, eventual recurso contra a sentença, não possui efeito suspensivo. O que isso significa? Que a apelação não impede o cumprimento da sentença. Então como é que a gente faz aqui no despejo? Publicou a sentença de procedência, amanhã eu já vou distribuir um cumprimento provisório e já vou deixar um pedido para o juiz que, caso não haja recurso, ele seja convertido em cumprimento definitivo de despejo. É o cumprimento da sentença. Então, se hoje teve a sentença e publicou, não importa se o lojista vai embargar, não importa se ele vai apelar, eu já vou entrar com cumprimento provisório. E agora, tem muito advogado que não sabe que no novo CPC, o pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser feito uma petição avulsa em segundo grau. Então você peticiona você protocola a sua apelação no primeiro grau, para o juiz abrir prazo para contra-razão, e você, se precisar pedir efeito suspensivo, você tem que ir ao segundo grau. Então eu já vi muito lojista que fez na apelação o pedido de efeito suspensivo, e quando essa apelação subiu para o segundo grau, a gente já tinha despejado ele, porque a gente foi no cumprimento
deu agilidade no cumprimento de sentença, ele foi notificado para sair em 15 dias, não saiu, a gente marcou o despejo compulsório e conseguiu fazer. O último detalhe que eu vou dizer aqui é sobre os bens do lojista. O que acontece? O lojista, muitas vezes, ele simplesmente não sai quando você consegue uma sentença de despejo. Ele é notificado para sair em 15 dias e não sai. Você vai lá fazer um despejo forçado. Nesse despejo forçado, alguém tem que ficar com esses bens do lojista, se estiverem lá. Então, digamos que ele não tirou nenhum bem. Alguém tem que ficar com ele. Nós temos 3 opções, basicamente. A primeira, pedir para o shopping ser nomeado depositário. E aí, nesse caso, como é que é? O advogado vai lá, faz o despejo, tranca a loja, o shopping assina como depositário daqueles bens, ele vai assinar ali o auto de despejo. Esses bens o shopping vai fazer o que quiser. Geralmente vai botar no depósito e depois você dá um prazo para o lojista tirar ou pede remoção para depósito. Segunda opção, depósito público, nos estados que tem. Você agenda o depósito público e agenda o despejo para o mesmo dia. Então você vai lá com um caminhão no dia, você vai botar esses móveis dentro do caminhão e vai ser levado para o depósito público. E o terceiro é o que a gente faz muito em São Paulo, por exemplo, que é o depósito privado. São Paulo, como não tem depósito público, a gente marca com o depositário da nossa confiança, a gente nomeia ele nos autos, e aí o juiz vai nomear, né? Olha, nomeio a empresa X como depositária. No dia do despejo, a gente vai levar, claro, esqueci de falar, um chaveiro, né, para abrir a porta. O chaveiro vai abrir a porta, a gente vai pegar esses bens, colocar no caminhão, o oficial de justiça vai listar e essa empresa vai levar e a gente não tem mais responsabilidade sobre esses bens. Óbvio que tem um pagamento que depois a gente vai tentar cobrar nas custas do lojista. Mas é isso, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.